terá 5 blocos. 4 candidatos cujos partidos políticos têm representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional foram convidados para este debate e estão aqui presentes. Na verdade, os 5 candidatos foram convidados, mas 4 estão presentes. Nosso debate é transmitido simultaneamente pelo YouTube, no perfil TV Band Minas e também pela rádio Band News FM BH, nos 89.5. Você também pode acompanhar o nosso debate pelo site band.com.br. E para que a gente consiga acompanhar suas postagens, saber sua opinião, por favor, utilize a hashtag DebateNaBandMG. Vamos ver então as regras desse bloco, desse segundo bloco do nosso debate. Segundo bloco, os pré-candidatos também fazem perguntas entre si. A diferença é que um sorteio definiu a sequência completa de quem pergunta e quem responde. A pergunta será feita em 30 segundos, resposta em 1 minuto e 30 segundos, réplica e tréplica, 45 segundos cada. Esclarecer a todos, como eu disse, os 5 candidatos cujos partidos têm representação no Congresso foram convidados. Os 5 confirmaram presença, mas faltando 50 minutos para o início desse debate, o governador Romeu Zema, pré-candidato à reeleição, cancelou a presença dele, alegando que está indisposto e, portanto, a cadeira reservada a ele fica vazia no cenário. Bom, nesse segundo bloco, então, já foi sorteado quem pergunta e quem responde, e eu vou seguir rigorosamente a ordem desse sorteio. Então, eu peço, por favor, que a candidata Lorene Figueiredo pode ir até lá e a pergunta será direcionada para Carlos Viana. Também pode ir, por favor. Os tempos são os mesmos, portanto, a partir de agora, a candidata Lorene tem 30 segundos para fazer a pergunta. Carlos, a herança de Bolsonaro e Zema no governo é a escalada da violência, inclusive na política. Minas Gerais tem o vergonhoso índice de ser o estado com o maior número de feminicídios no Brasil. Qual a política pública o senhor pretende adotar para mudar essa realidade? Obrigado pela pergunta. Um instante, por favor, vamos só esperar o cronômetro, por favor, 1h30. Obrigado pela pergunta. Primeiro, a satisfação ter a senhora aqui como nossa única mulher debatendo. Primeiro, os índices de criminalidade em Minas Gerais estão em queda no Brasil todo. Os homicídios estão na menor taxa em todas as nossas medições dos últimos anos. A questão do feminicídio, nós temos estudado bem, votado leis que fortalecem a defesa das mulheres. O governo Bolsonaro foi o que mais promulgou leis que defendem as mulheres. E a questão é que agora há uma visão sobre esse assunto em relação a combatermos esse tipo, que sempre houve uma violência muito forte contra as mulheres. O que eu pretendo é incentivar cada vez mais o treinamento dos policiais, a integração com o judiciário na condenação rápida dos criminosos, o fortalecimento das políticas de prevenção à violência contra a mulher e, principalmente, nós darmos aos policiais a segurança para que eles possam trabalhar. Essa questão, hoje, para o Senado, eu como vice-líder do governo Bolsonaro, sou muito claro em dizer, é uma preocupação constante do presidente, incentivado, inclusive, pela esposa dele, que é uma mulher que milita e muito na defesa dos direitos da mulher em nosso Brasil. A violência, ela precisa continuar sendo atacada com muita força. Nós não podemos fazer isso sem polícia, não podemos fazer isso sem o judiciário. E nós vamos conseguir manter os bons índices que nós temos em Minas Gerais, com treinamento, qualificação e incentivo às forças policiais. Ok, agora então 45 segundos para a réplica. Lamentavelmente, o presidente da República faz discurso de ódio às mulheres e ainda diz que a filha caçula é uma fraquejada. É uma vergonha Minas Gerais ser o estado campeão de feminicídio e o governador Romeu Zema, ausente, não ter nenhum projeto de defesa das mulheres. Bárbara, Emily, Regina, Melissa foram mortas nos últimos dias. Toda a minha solidariedade a essas famílias. Minas teve quase um caso de feminicídio tentado ou consumado todos os dias em 2022. Não dá para botar no mesmo pacote que índice de criminalidade e feminicídio. Nós vamos promover políticas públicas de fortalecimento das mulheres, construir uma rede de combate à violência doméstica. Temos a maior bancada feminista no Congresso Nacional. Temos que seguir, então, 45 segundos para a réplica. Eu respeito bastante as diferenças, naturalmente isso é do nosso debate, mas é nosso posicionamento deixar muito claro
que índices de criminalidade têm que ser observados como índice de criminalidade. Se a questão das mulheres é hoje uma preocupação, então nós temos que ter políticas específicas para isso. Eu votei várias vezes o aumento de penas, a criação de novos tipos de atendimento às mulheres. O Congresso votou. Isso está lá sendo colocado. Muitas das políticas que temos hoje, que auxiliam as mulheres, vieram dentro do governo Bolsonaro, que nunca se recusou a trabalhar essa questão. Agora, naturalmente, que a gente precisa, hoje, observar os rumos. Se estão indo bem, vamos continuar. Se precisa melhorar, tenho certeza que a avaliação vai ser feita e nós vamos seguir com resultados. Ok. Encerrado, então, podem retornar aos seus lugares. Seguindo, então, a ordem de um sorteio prévio, o candidato que faz a pergunta agora é Alexandre Calil, que pergunta para Marcos Pestana, por favor. Podem se dirigir. Candidato Alexandre Calil, 30 segundos. Marcos, o menor investimento de infraestrutura da história do Estado de Minas Gerais. Então, nós, enquanto o governador Anastasia, vamos falar dos últimos 3, investiu numa média de 1 bilhão e 700 milhões no seu governo, o governo passado 600 milhões e esse governo 300 milhões. A maior malha viária desse país. Como resolver esse problema? Calil, parabéns por estar aqui no debate, eu também estou aqui cumprindo o meu papel. Bem, Calil, nosso governo, a nossa herança é conhecida por toda Minas Gerais. Eu sou o único candidato que já fui em mais de 550 municípios, o único que tem uma placa de obra de avanço na saúde em cada um dos 853 municípios. Nas estradas não foi diferente no nosso governo. Nós fizemos o Proacesso, 219 cidades que não tinham asfalto. O jovem que ia para a faculdade à noite, no município maior, a ambulância, era poeira na seca e lama na chuva. Nós fizemos a conexão de 219 cidades. Havia o ProMG, um modelo inovador de contratação, onde se não se contratava, licitava, tapa-buraco, mas um contrato permanente de manutenção. Minas, atualmente, não paga dívida, está deixando uma herança, queria até te ouvir sobre isso, 43 meses sem pagar a parcela da dívida, não tem obra, não tem política pública, paga o salário em dia só porque a dívida não está sendo cobrada, está represada e vai estourar como uma bomba no próximo governo. Então, é um absurdo, nós precisamos recuperar a capacidade de investimento, a infraestrutura é fundamental para a criação de emprego e renda. Por favor, 45 segundos para a réplica. Pessoal, o negócio é o seguinte. Nós, para uma empresa, a caridade do imposto é de 450 milhões por ano. Isso é mais do que se investe na infraestrutura de Minas Gerais. Nós andamos no norte de Minas. Eles vieram aqui, né? O presidente Bolsonaro veio com Zema no norte de Minas e inaugurou uma pedra fundamental. Isso é inédito na história de Minas. Uma pedra fundamental. E a pedra fundamental está lá no mesmo lugar no norte de Minas, sem uma grama de asfalto ou sequer de cascalho. É esse o governo ausente. Tempo encerrado. Agora 45 segundos para a tréplica. A última estação de metrô de Belo Horizonte foi no governo Eduardo Azeredo e Fernando Henrique. O último metro de metrô na região metropolitana. A Fernão Dias foi duplicada no governo Eduardo Azeredo e FHC. O trabalho do Aécio do Anastasia, eu já disse sobre o Proacesso. Agora vamos partir para as ferrovias. O deputado João Leite fez um trabalho brilhante. Então, nós temos vocação. O governo Zema não paga as contas. O governo do PSDB pagava em dia os servidores, pagava a dívida, tinha política pública e tinha um programa de obras ousado. Obrigada. O senhor encerrou, então, antes do tempo, mas pode retornar, então, o candidato Marcos Pestana. Candidato Alexandre Calil pode permanecer. Porque agora, pelo sorteio, seguindo, então, essa ordem, é o candidato Carlos Viana que pergunta para Alexandre Calil. Por gentileza, pode se dirigir. 30 segundos, então, para essa pergunta de Carlos Viana. Obrigado. Calil, vamos dar sequência nesse assunto do metrô, vamos ter coragem de falar sobre isso. Eu consegui,
com o presidente Bolsonaro, 2,8 bilhões de reais. Eu vou repetir. Eu consegui com o presidente, com o ministro Paulo Guedes da Economia, 2,8 bilhões de reais para o metrô de Belo Horizonte, para a linha 2, que estão lá no BNDES parados. E o governo de Minas não foi lá buscar esse dinheiro. Hoje, nós precisamos resolver esse assunto. Como fazer isso? 1 minuto e 30, por favor. Vamos só esperar o cronômetro. Agora sim, 1h30. Ô, Viana, a história que eu sei é que precisava de privatizar, porque foi prometido mesmo. Eu acho que a esperança de Minas Gerais, gente, eu vou falar que é a eleição do presidente Lula. Nós não temos outra saída. Porque passa presidente, esse assunto eu conversei com o presidente Lula. Isso é uma vergonha, né? Então, eu estou surpreendido que nós estamos com 3 bilhões no banco esperando alguma atitude. O que eu sei é que a CBTU tem que ser privatizada, arrumada, para depois vir com dinheiro. É uma operação espetacular. O que nós precisamos é o seguinte, governador que não seja ausente, governador que cobre para Minas Gerais, governador que tenha coragem, né? Aí o Calil é indignado, o Calil briga, o que não pode é você escutar de um senador da República que tem 3 bilhões parado lá e eu estou assustado porque eu não sabia e que o governador de Minas não foi buscar. Ele é tão amigo do Bolsonaro, como é que ele não foi buscar? Pelo menos era, né, Carlos? Porque agora parece que não é mais, porque é só o interesse. Então, é ausência, gente. O problema desse governo é que é um governo ausente, é um governador que é ausente. Isso não é crítica, isso é realidade. Agora, 45 segundos para a réplica. Olha, Lula já foi presidente, Dilma já foi presidente, ninguém resolveu absolutamente nada. Os 2,8 bilhões que eu consegui, juntamente com o ministro Tarcísio, junto ao presidente e ao Paulo Guedes, foi o único projeto de lei no orçamento para ferrovias urbanas votados no Brasil. O dinheiro está no BNDES. Você que mora em Ribeirão das Neves, que fica 1h30 no ônibus, você que mora em Contagem, em Betim, você de Belo Horizonte que anda nesses ônibus ruins, há um compromisso da minha parte. Nós vamos tornar o metrô de Belo Horizonte o principal meio de transporte para toda a região metropolitana. Nós vamos reestruturar a região metropolitana. E, para isso, eu já consegui o dinheiro com o presidente Bolsonaro, que está parado e o governo de Minas Gerais não foi lá buscar. Agora, 45 segundos para a tréplica. Primeiro que o prefeito Calil exigiu ar-condicionado e suspensão a ar nos ônibus, né? Então, é o melhor ônibus de capital do Brasil. E segundo, que o senador falou que realmente a Dilma governou, o presidente Lula governou, ele só esqueceu que o presidente Bolsonaro também governou, né? E o presidente Bolsonaro também não trouxe o metrô. Então, nós temos que ter esperança, né? Nós temos que ter uma luz no fim do túnel. Eu peço ao povo mineiro que reflita e que dê ao Lula o que nós todos esperamos, que é a vitória no primeiro turno dessa eleição. Muito obrigado, gente. Obrigada, então, podem retornar aos seus lugares. Agora, seguindo, então, o sorteio, a ordem do sorteio prévio que foi feito, na presença de assessores de todos os partidos. Por favor, os dois, Marcos Pestana pergunta e a candidata Lorene Figueiredo responde. Vou aguardá-la chegar ao púlpito. 30 segundos para o senhor elaborar sua pergunta, por favor. Lorene, o nosso papel é ter cuidado com as pessoas, os homens públicos, as mulheres públicas, cuidar da saúde. E tivemos uma experiência traumática com a pandemia. Nós mesmo perdemos 2 deputados queridos, o Caio Nácio e o Luiz Humberto. Qual a sua avaliação da condução da pandemia no Brasil e em Minas Gerais? Vamos aguardar o cronômetro, 1h30 para a resposta. Nós estamos fazendo esse debate no marco de 680 mil pessoas mortas por uma pandemia. Mortes evitáveis, se o que tinha que ter sido feito tivesse sido feito, tanto no âmbito do governo federal quanto no âmbito do governo estadual. Nós sabemos que sem teste, sem rastreio, sem vacina, demorando para comprar vacina, o resultado era esse, né? Infelizmente, o governador Romeu Zema, assim como o Bolsonaro,
também deixou essa marca. Investiu menos em saúde do que manda a lei. Nada diferente do que as gestões anteriores relacionadas ao choque de gestão, que desmontaram os serviços públicos de Minas Gerais. Aliás, uma tradição da direita e da ultradireita hoje ausente. De 27 estados da federação, Minas Gerais ficou em penúltimo lugar no investimento à saúde no pior momento da pandemia. Nós defendemos que deve haver atendimento por território, com construção de UBSs e atendimento de qualidade, política pública de saúde articulada com os municípios, assim como a educação. A recomposição do direito à saúde passa pela recomposição da carreira dos profissionais da área. Não dá para trabalhar com desmonte de política pública e do Estado, como o neoliberalismo tem feito nesse país nas últimas décadas. Obrigada, candidata. Agora 45 segundos para a réplica. São 680 mil vidas perdidas. Me intriga, Lorene, que o Brasil tem 2,7% da população, no entanto, tem 10,5% das mortes. Alguma coisa muito errada foi feita. Se a gente tivesse um comportamento mediano, nós poderíamos ter salvo mais de 500 mil vidas. A solidariedade dentro do SUS, entre municípios, governos estaduais e ministério, foi quebrada. Faltou diálogo, parceria, ciência. Eu fiz os últimos 7 hospitais entregues, eu iniciei, nasceu no meu governo e não foram abertos. Então, 45, por favor, 45 segundos para a tréplica. A opção de Bolsonaro e Zema foi deixar morrer. Eu quero me dirigir nesse momento, em especial, aos trabalhadores da saúde. Toda a gratidão por todo o esforço que foi feito durante a pandemia. Vocês foram tratados e são, de fato, heróis, mas vocês merecem mais do que aplausos. Vocês merecem respeito, vocês merecem salário digno e carreira, porque dinheiro tem para os ricos, para os acordos, para a isenção fiscal dos bilionários. Mas para o trabalhador do serviço público é só arroxo, ajuste, que reflete no direito da população a uma saúde pública de qualidade. O nosso compromisso é recuperar a dignidade do trabalho na saúde. O pessoal fará isso. Obrigada, candidato, candidata. Assim nós encerramos mais essa rodada. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco teremos a rodada de perguntas de jornalistas para os pré-candidatos. Debate 2022, olho no voto, olho na Band. Nós voltamos já já. Fique com a gente.